Para entender como surgiu esse Paraná que hoje conhecemos, é preciso viajar no tempo, voltar 5 séculos e viajar no espaço lá para a América Central. Sim, a história do Paraná está ligada à chegada de Cristóvão Colombo à América no longínquo ano de 1492. Quando os espanhóis chegaram ao Novo Mundo, os portugueses já desbravavam os mares atrás de um caminho alternativo para a Índia, terra das preciosas especiarias. Foi esse interesse, aliás, que fez os conquistadores se confundirem, chamarem de índios os habitantes da América. Mas esta é uma curiosidade mínima perto da incrível história que começou a ser traçada ali pelos espanhóis e portugueses nas terras ao sul do Caribe, pelo território brasileiro, incluindo o paranaense. Como espanhóis e portugueses estavam empenhados nas grandes navegações com o mesmo objetivo e a chance de descobrir lugares para novas colônias era provável, os dois reis de Portugal e da Espanha decidiram fazer um acordo, dividir através de uma linha imaginária o espaço ao sul do Caribe, as terras que eles ainda nem sabiam se existiam. Foi assim que, 6 anos antes da descoberta do Brasil, o Tratado de Tordesilhas dividiu o Paraná mais ou menos neste ponto da Serra do Mar. Os espanhóis levaram vantagem, o litoral virou português. Todo o resto ficou para a Espanha. Enquanto as caravelas de Pedro Álvares Cabral viajavam em direção a Porto Seguro, na Bahia, os espanhóis rumavam ainda mais para o sul, entravam pelo Rio da Prata, na Argentina. 3 décadas depois da assinatura do Tratado de Tordesilhas, Portugal e Espanha já dividiam seus territórios em fatias. Do lado português surgiam as capitanias hereditárias, do espanhol, os adelantados. A região onde está hoje o Paraná pertencia à província del Guairá, que logo ganhou as primeiras vilas. As vilas espanholas, elas foram estabelecidas justamente com o objetivo de ocupar o território que, por força do Tratado de Tordesilhas, pertencia à Espanha. Assunção era a capital. Em busca de riquezas, os colonizadores lá estabelecidos montaram expedições terrestres. Seguiram primeiro em direção ao atual território do Peru, onde tinham ouvido dos índios havia metais preciosos. Como a comunicação com a Espanha era difícil e demorada, não sabiam que já havia um grupo instalado lá. De volta à capital da província, os desbravadores da América do Sul decidiram rumar para leste. Aí apareceu, entre outras coisas, a erva mate. Mas para trabalhar erva mate, você precisa de mão de obra. Essa mão de obra, quem ia ser os Guarani. Os espanhóis perceberam toda a riqueza humana que havia nessa região e como no imaginário político da época esta região pertencia por direito à Espanha, eles começam a colonizar. Foi quando surgiram as primeiras cidades espanholas no Paraná. Fundaram Vila Rica do Espírito Santo em 1570, às margens do rio Piquiri, que atualmente está em Nova Cantu. Em 1588, 89, teve uma grande peste na região, então a necessidade da transferência da cidade para Foz do Corumbataí, no Ivaí. Na estreita faixa portuguesa do Paraná surgia Paranaguá, mas os historiadores descobriram que essa primeira vila portuguesa em território paranaense levou quase 200 anos para atingir o tamanho da maior cidade espanhola da América do Sul naquela época, justamente uma cidade paranaense. Os colonizadores que se estabeleceram no litoral não demoraram a subir a Serra do Mar e começar a exploração do primeiro Planalto Paranaense, onde fica Curitiba, já invadindo terras espanholas. Por outro lado, pelo norte do estado, outro grupo de portugueses estabelecido em São Vicente, São Paulo, também começava a desrespeitar o Tratado de Tordesilhas, vindo buscar no Paraná mão de obra escrava para os engenhos de açúcar do Rio de Janeiro. É o avanço dos portugueses de leste para oeste se faz em busca desta mão de obra
indígena. Os espanhóis permitiam isso porque recebiam recompensas. Por razão dessa contravenção é que se decide fazer uma intervenção humana e cristã. Aí que aparecem as reduções. E a primeira experiência acontece aqui no Paraná. No próximo bloco, você vai saber como foi a experiência, até então inédita, da coroa espanhola de estabelecer reduções jesuíticas em terras paranaenses. O Meu Paraná de hoje está fazendo uma viagem ao passado, aos tempos em que a maior parte do estado era território espanhol. E na disputa pelas novas terras entre espanhóis e portugueses, milhares de índios foram dizimados. Permitir que jesuítas viessem da Espanha e sozinhos catequizassem centenas de índios poderia ser um tiro no pé. Mas a coroa espanhola aceitou a proposta na esperança de ver resolvidas algumas questões que começavam a incomodar, como o crescimento de uma nova cultura, a dos filhos das Índias Guaranis com os espanhóis. Estava emergindo um grupo novo dentro da América, que são os crioulos, os caipiras paulistas, etc. e tal, que começavam a desrespeitar as regras do Império. Ao longo de pouco mais de uma década, entre 1610 e 1622-23, o território paranaense, que no século anterior tinha ganhado 4 cidades, viu surgir 15 missões jesuíticas. Ao redor desses núcleos havia centenas de milhares de índios. Alguns historiadores chegam a arriscar que a população do Paraná era de 1 milhão de guaranis quando a colonização europeia começou por aqui. A missão era uma alternativa colonial também, onde o índio ficava mais protegido. Dentro das missões, os índios, embora acabassem mudando de religião, viviam quase que como antes. Falavam a própria língua, só trabalhavam para sobreviver. Tinham tanta liberdade que mesmo as tribos mais arredias se deixaram catequizar pelos jesuítas. O Museu Paranaense em Curitiba tem uma exposição permanente montada com o objetivo de despertar a curiosidade dos visitantes para essa história da ocupação espanhola do Paraná. Mas as peças expostas aqui são só a ponta de um iceberg que esteve invisível por séculos e que os arqueólogos começam a desvendar. No acervo levantado por professores e alunos da Universidade Federal do Paraná, milhares de peças ainda estão por catalogar. Mas muito já se descobriu sobre como a cultura indígena foi sendo substituída pela europeia. Essa interação estava ocasionando mudanças na produção dos objetos. A cerâmica, por exemplo, ela já apresenta características, embora ainda continuassem sendo feitas da mesma maneira, mas já com algumas adaptações. Por exemplo, alças para suspensão, isso não existia na cerâmica tupi-guarani anteriormente. O professor também destaca a introdução de objetos metálicos de ferro encontrados em locais onde até pouco tempo havia vestígios de ruínas das missões espanholas. Uma lâmina de machado, por exemplo, de ferro, que foi trazida, essa é de lá, imediatamente ocasiona o desaparecimento da lâmina de pedra, de machado de pedra do índio, porque ela é mais eficiente do que essa. Essa experiência pacífica durou pouco tempo. Com os ataques violentos e constantes dos bandeirantes portugueses, as missões foram sendo destruídas uma a uma. E a história dos índios e dos espanhóis no Paraná ficou encoberta pela nova colonização décadas depois. A cultura guarani, essa de fato, ela foi praticamente dizimada, né? Porque mais de 50 mil índios, dizem alguns documentos, foram levados para São Paulo, os velhos e as crianças eram mortos, outros foram se dispersando e 12 mil foram levados ao Rio Grande do Sul para começar a experiência reducional lá. Esta população desapareceu. No próximo bloco, vamos saber o que está sendo feito para que essa incrível história espanhola no Paraná chegue às escolas. Dizem que a história é contada sempre do ponto de vista dos vencedores.
No caso do Paraná, episódios importantes da época em que as terras eram ocupadas pelos espanhóis foram encobertos pelas conquistas dos colonizadores portugueses. Não foi pequena, restrita a uma região, nem por período tão curto assim a presença espanhola no Paraná. 2 das 4 tentativas de estabelecer cidades no território hoje paranaense não deram certo, mas outras 2 cidades existiram por mais de meio século. Ciudad Real del Guairá, também no oeste, atualmente município de Terra Roxa, durou 75 anos. A cidade foi abandonada quando os bandeirantes portugueses chegaram. Até pouco tempo, sobrevoando a região, ainda era possível ver o traçado das antigas ruas em meio à mata de uma propriedade particular. O Estado estuda tombar a área. E Vila Rica del Espírito Santo, se somados o tempo de existência das 2 fundações, durou 62 anos, de 1570 a 1632. Os espanhóis e os índios que conseguiram escapar da fúria dos invasores portugueses fundaram outra Vila Rica no Paraguai, que existe até hoje. Uma segunda parte da população aliou-se aos bandeirantes e rumou para o norte, ajudando a fundar cidades do interior de São Paulo, como Sorocaba e Santana do Parnaíba. A cidade original, na foz do rio Corumbataí, no Ivaí, hoje município de Fênix, foi populosa. Era conhecida em toda a América do Sul. Apesar de saqueada e incendiada pelos bandeirantes e da ação do tempo, os arqueólogos encontraram objetos e indícios suficientes para reconstruir a cidade numa maquete, que está exposta no Museu Paranaense, em Curitiba. A capital, aliás, demorou a atingir as dimensões de Vila Rica. Então, Curitiba, no final do século XIX, tinha próximo a 10 mil habitantes, né? E Vila Rica, em determinado momento, em 1610 e 12, tinha essa população. E o que dizer das missões jesuíticas ou reduções, como definem alguns historiadores? Duraram menos. As primeiras e mais resistentes, Nossa Senhora de Loreto e Santo Inácio Mini, estiveram em pleno funcionamento por pouco mais de 20 anos, até a destruição final pelos bandeirantes paulistas. Mas a experiência foi tão rica que, depois de fugirem dos ataques, os mesmos espanhóis e parte dos índios paranaenses fundaram novas reduções no Paraguai e na Argentina. Esse mesmo projeto eles implantam em várias outras partes do mundo. No Japão, na América do Norte. Mas depois do Paraná, né? O Paraná foi a experiência. Depois de conhecer essa história, é natural nos perguntarmos por que ela ainda é tão desconhecida. A explicação mais lógica é a de que a história costuma ser escrita pelos vencedores, neste caso, os portugueses, e eles não faziam questão de divulgar os imensos esforços dos espanhóis por colonizar as terras que depois passaram às mãos de Portugal. Demorou 5 séculos, virou um milênio, mas a verdadeira origem da civilização paranaense está vindo à tona. Vários estudos começam a resgatar as páginas iniciais que faltavam à nossa história. A gente tem manuscritos dos séculos 16 e 17 descrevendo os costumes indígenas, né? O que eles faziam para impressionar os índios, né? Tem a documentação escrita e a documentação arqueológica. A arqueológica é incontestável, porque a gente tem ruínas. Cabe a nós dissipar essa névoa sobre a história do Paraná. Cabe também ao Estado. Uma lei aprovada em 2008 torna obrigatório o estudo da história do Paraná, tanto no ensino fundamental como no ensino médio. É lei, mas ainda há pouca bibliografia disponível. Então, para que as pessoas se empolguem, as pessoas também precisam se empolgar com a história do Paraná, né? Nós queremos que os paranaenses se sintam paranaenses, mas mais do que isso, tenham orgulho de ser paranaenses. Eu sempre digo assim, aqueles povos, como os romanos, os italianos hoje, não é? Têm uma história longa. Eles assumem essa história como coisa deles. Os gaúchos até, eles assumem a história deles como coisa deles. Isto é meu, né? E nós não conseguimos assumir. O Paraná, ele é muito novo na sua formação sociocultural, né? Então, nós somos vários Paranás e eu acho que está na hora de nós construirmos a unidade desse Paraná. E para isso, talvez tenhamos que ter uma matriz comum. E essa matriz comum pode ser essa história do passado, assumi-la como nossa. O
Meu Paraná termina aqui. Você pode rever este programa na nossa página na internet, www.rtc.com.br/Meu Paraná. Um bom sábado a todos e até a semana que vem.